sou um ícone de Deus. Então, vamos lá, vamos desenhar a coisa. Ser um ícone é ser um representante legal de Deus. Olha a responsabilidade que eu tenho, que você tem, né? A responsabilidade que cada um de nós temos de sermos representantes legais de Deus. O representante, o que é o representante? Eu acho que a maioria de vocês aqui já deve ter tido experiência com procuração, né? Ou você deu a procuração para alguém, ou você recebeu uma procuração de alguém, né? Uma procuração pública, te dando poderes para acessar alguma coisa, banco, ou questões burocráticas de... Seja lá como for. Lá na nossa missão, eu sou o presidente, então, eu, sinceramente, eu não quero estar indo em prefeitura, estar indo nesse... Sabe, é muito chato. Mas eu tenho que ir, porque é minha função... Mas eu compartilho minha função. Tem lá uma secretária muito boa, diretora administrativa. O que eu fiz? Eu falei, vou te dar uma procuração para você poder me ajudar com umas demandas. Então, ela me representa legalmente para o banco. Fraudaram nossa conta 2 semanas atrás. Ainda bem que foi uma fraude pequena, né? Assim, já está resolvido, R$50 mil, né? Que o pessoal está acostumado a fraudar mesmo com força, né? Mas nós também nem tínhamos nada lá, e eles pegaram um empréstimo, capital de giro, de R$50 mil e pagaram um boleto na mesma hora de R$49.958. Deixaram R$42 para a gente lá, né? Que bênção, né? Que nada, os 42 era a taxa de IOF, alguma coisa assim, né? Aí a menina falou, João, eu falei, eu não fiz nada, não tem conta do banco no meu celular, não tem nada, quem mexe aí é você, né? E aí ela é minha procuradora legal, ela falou, João, então tá, vou resolver. O pessoal da diretoria ficou sabendo e tal, e ela mesma assinou tudo, porque ela tem minha procuração. Ela é minha representante legal. O que nós estamos fazendo com a representatividade legal que Deus nos deu? Quando nós olhamos para Deus, quem é Deus? Quem é Deus? Né? O que eu estou fazendo com a procuração que Ele me deu? Na verdade, a procuração sou eu mesmo. Ele soprou do Espírito dele em mim, né? Soprou do ruá dele, do Espírito de vida em minha vida, né? É um nível de responsabilidade tremendo, fora de sério. Essa é a minha maior missão. Ser um representante de Deus, representante legal, à altura. O que Deus espera de você e de mim nessa noite? O que Deus aguarda de mim, dos meus próximos passos? O que Deus espera da nossa igreja, da nossa denominação para essa região? Quais são os próximos passos? Quais são os avanços que Deus está nos chamando para abraçar? Quais são os lugares que Deus está nos chamando para abraçar? Assim, é bem certo dizer que hoje, quando se fala em missões transculturais, no que diz na esfera do mundo, os lugares onde ainda não chegamos são os lugares mais difíceis. São os lugares mais complexos, os lugares mais perigosos, lugares mais... Eu estava essa semana orando e pesquisando sobre a Líbia, porque tem uma obreira nossa, inclusive essa do administrativo, que está com o coração quebrantado para ir para a Líbia. E mais um casal me procurou também para falar sobre, né? Falou, olha, eu estava orando por essa língua, Deus me falou para me orar por uma língua que eu nem sabia o que era. Vocês acreditam que Deus fala essas coisas, né? Dá umas palavras estranhas para a gente, e deu uma palavra para ele, Gadamês. Ele foi atrás de Gadamês. Gadamês é a língua principal da Líbia. Falei, meu filho, você tá com os burros na água agora, viu? Porque se Deus pedir você para orar por alguma coisa, se você estiver orando por alguma coisa, com certeza Ele vai pedir que você seja a resposta de sua oração, né? Primeira coisa, né? Você tem que estar disposto a ser a resposta de sua oração. Por isso que tem coisa que eu falo, eu não vou orar por isso, não. Não. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não me deixe orar por isso, né?
Então, a Líbia é o país da África mais fechado e está na lista dos 3 mais fechados do mundo, junto com a Coreia do Norte, junto com o Reino do Butão, né, que é ali na fronteira com o Nepal e a Índia. É um país bem pequeno, né, não é um sultanato, lá é reinado mesmo, é um rei que governa lá. Lá é tão difícil entrar que eles cobram $200 a diária do visto para turistas. Porque eles não querem ninguém mesmo. São esses lugares extremamente budistas, 100% budista. São esses os lugares que sobrou para nós agora. Por que eu não fui missionar 50 anos atrás, né? Eu podia ter vindo para o Brasil, eu podia ter ido para qualquer outro lugar assim, mais tranquilo, mas os lugares que sobrou, eles são todos os lugares extremos, cheios de extremo. São muçulmanos extremistas, são budistas extremistas, é tudo nessa linha agora. Eu quero ir para a Indonésia, vamos para a Indonésia, é o país mais muçulmano do mundo. Né? Se eu não me engano, é a 4ª maior população também, mas é o mais muçulmano do mundo. É complexo, tem ilhas bonitas, tem Bali, tem o pessoal que gosta do surf, né, que vai para lá, mas é um país super islamizado, muito islamizado. É os lugares onde Deus está nos chamando para ir, sabia? É os lugares que Deus está convidando a minha base, a minha família, os obreiros da minha base. É o lugar para onde nós estamos enviando pessoas. Né? Nós temos um casal que está nos ajustando os últimos detalhes, né? Fez uma visita de campo para o Irã e está assim, trabalhando para nos próximos anos e de forma definitiva para o Irã. Gente, quem está indo para o Irã? Quem está indo para o Irã? Irã é lugar de voltar, gente. Afeganistão é lugar de voltar. Né? O Quirguistão, né? Sibéria. Quem quer ir para a Sibéria agora? Quem quer ir para a Ucrânia no meio dessa confusão? Né? Quem está a fim de ir para a Ásia? Quase ninguém. Quais são os desafios ao nosso redor como igreja local? Quais são os desafios que Deus pode nos mostrar? Nós estamos dispostos a abraçar esses desafios? Né? Nós estamos dispostos a ir para esse novo nível? Né? Para ir para esse novo patamar? Irmãos, com certeza vocês, mais do que eu, devem conhecer a história da ITEG. Vocês conhecem a ITEG? Já ouviram falar? Já, né? Então, a história dessa igreja, o nome originalmente é esse, né? Tabernáculo de Jesus, né? Tabernáculo. Vocês sabem que ano que essa igreja nasce? Quando essa igreja nasce? Nos períodos mais complicados de nossa nação, de política, nos períodos mais complicados de subversão, tinha muita coisa difícil. Lá em Belo Horizonte, eu sei o lugar, eu conheço o lugar, aquela praça em frente à rodoviária de BH, foi ali onde o apóstolo Doriel e a esposa iniciou os trabalhos dessa denominação. Vocês acreditam que tinha muita gente botando fé naquilo? Com certeza não, gente. Não tinha. Quando Deus fala com a gente, quando nós ouvimos a voz de Deus, só nos resta fazer uma coisa. Sabe o que é? Obedecer. Só nos resta uma coisa, obedecer. Inclusive, a palavra bíblica para ouvir é a mesma palavra para obedecer. Quando Deus fala, Shema, ó Israel, ouve, ó Israel, Ele está falando, ó Israel, me obedeça. Que eu vou falar umas coisas aqui agora, vocês já sabem. Né? Não é o exercício de escutar. Deus não nos chama para escutar, Ele nos chama para ouvir, para que as palavras dEle encontrem lugar no nosso coração, né? E vá para as nossas ações. Essa é a missão de Deus. Essa é a missão que eu estou envolvido. Essa é a missão que minha família está envolvida. Né? Para nós,
vou ser bem sincero, tem sido mais difícil permanecer onde a gente está, como obreiro lá naquela base. Aquele lugar não é bonito, pastor, vamos ser sinceros. É um lugar bonito, é uma chácara bonita, tem uma estrutura legal, mas tem dias da nossa vida que é mais difícil a gente estar ali, porque o nosso desejo era estar nos lugares mais difíceis, para onde a gente está preparando os outros para ir. Mas Deus falou, não, eu quero vocês aqui, recrutando, mobilizando, treinando e enviando, visitando, fazendo pastoral, treinando novos líderes, treinando novas pessoas, novas frentes. Hoje, maior parte do meu dia, na verdade, eu fui até um pouco mais tarde, porque eu estava esperando um e-mail de um obreiro que está na África. Eu falei, eu vou dormir mais tarde, porque eu quero esperar esse e-mail cair na caixa de mensagem, para mim poder já pegar. Eu já quero responder, porque tem umas 3 pessoas envolvidas, dá 6 horas de diferença. Eu falei, eu quero resolver esse trem hoje. Senhor, me dá a graça de resolver hoje. E eu fiquei ali, né, minha cabeça funciona assim, diz que só mulher que consegue fazer 2, 3 coisas, né? Mas eu fui abençoado com esse gene aí, com essa parte do gene feminino, né? Assim, não sai bom, tá, gente? Não sai perfeito, eu vou ser sincero, tá? Assim, dizer, nossa, né? Mas eu estava ali, cuidando de uma coisa, cuidando de outra coisa, eu estava aqui, cadê o e-mail? Já entrou? Vou responder. Não, você tem que falar com outra pessoa agora, então tá bom, fui fazendo as pontes, né? E aí agora findou o dia, umas 4 horas, eu tive uma conversa com esse obreiro lá, que está em Barara, lá em Uganda. Ele falou, João, tudo certo, tudo ok, eu acho que semana que vem a coisa vai acelerar, nós vamos entrar num processo de aceleração do ministério aqui. Amém, glória a Deus, era isso que eu queria hoje mesmo. Então Deus me colocou num lugar de fazer ponte com as pessoas, de fazer ponte aqui, de fazer ponte para o resto do mundo, mesmo sem falar um inglês, sem falar inglês de fato, eu mal leio algumas coisas, a gente vai sair ano que vem para estudar definitivamente inglês, a gente precisa de fluência, né? Mas eu não passo fome, né? A gente viajei esses dias, eu fui e voltei, tá tudo bem, preguei, né? Deu certo, né? O meu amigo traduz e eu vou indo e nós vamos se ajeitando, né? Sabe por quê? Eu resolvi obedecer. Deus abre uns caminhos, umas portas para a gente, quando a gente está em obediência a Ele, que não tem igual, não tem igual. Então, nós temos esses mandatos da parte de Deus, mandato cultural, de fazer cultura, mandato social, de crescer, multiplicar. Então, se tem algum solteiro aqui, em nome de Jesus, eu quero te abençoar para você casar, solteiro, solteira, seja abençoado, né? Que Deus libera mesmo, libera casamento nesse lugar, Senhor, aleluia, para a glória de Deus, né? E Deus nos chamou para um terceiro mandato criacional, que é o mandato espiritual. Eu falei que Deus mandou a gente fazer cultura, Deus mandou a gente desenvolver sociedades, fazer as sociedades crescerem, e Deus nos mandou, em Gênesis 2, capítulo 2, 2 e 3, Ele falou que terminou a sua obra, santificou o sábado. Gente, o sábado não é o dia, o sábado é uma pessoa, o sábado é Jesus, todo mundo aqui sabe disso, né? O sábado bíblico é uma pessoa. Deus, na lei, foi instituído o dia de sábado, o Shabá, tudo pedagógico, né? Basicamente, pedagogia de Deus para nos ensinar a dedicar para Ele um tempo de qualidade. E aí Ele falou, vou separar um dia para vocês, né? É mais ou menos assim para nós, né? A gente precisa separar um dia também, porque é tão corrido, as coisas são tão, né? E Deus nos deu o tempo de santificação, que a gente precisava dedicar a Ele, um tempo de santificação, de entrega, o mandato espiritual. O mandato espiritual é o mandato de relacionamento com Deus, de ir para o Senhor, gastar tempo com Deus, né? Todos são igualmente importantes se nós estamos em obediência à voz de Deus, né? Todos estão ligados, totalmente ligados um ao outro, né? Todos os 3 são mandamentos de Deus com o mesmo autoridade, o mesmo pé de igualdade. E o que isso tem a ver com a missão de Deus? O que isso tem a ver com
a grande comissão, né, de fazer discípulos de todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho dito, né, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 18, 19 e 20. Jesus nos dá essa ordem, ele diz, toda autoridade me foi dada, eu também compartilho com vocês essa autoridade, né? Na verdade, toda a Bíblia, toda a história bíblica, de Gênesis, da criação, até o dia de hoje, nós estamos debaixo da grande comissão de Deus. Agora, nós temos uma decisão de estar debaixo da grande comissão de Deus, debaixo dos seus mandamentos, em obediência, ou nós podemos também abraçar a grande omissão, né? Para alguns não é grande comissão, para alguns é a grande omissão, né? Qual é a tua posição? Qual é a minha posição? Deus está nos convidando para expandir o reino dele, para expandir o ID, né? Nós estamos convictos a sermos discípulos em crescimento e em expansão, ou nós estamos omissos a tudo aquilo que ele já nos falou? Então, o ID é a expansão do mundo de Deus, o seu reino. Não é uma ideia de última hora, né? Não é uma ideia de última hora. Deus chamou Abraão, falou: Abraão, eu tenho um plano para a humanidade. Eles já pecaram, eu já varri o pecado com Noé, mas eles vêm novamente pecando, manchando, e eu quero compartilhar com você uma missão, a minha missão. Eu vou separar você da sua família, da sua casa. Gente, é inexplicável o que Deus faz com Abraão. Não dá para explicar aquilo dali. Dizer quem é Abraão, Abraão era merecedor, Abraão não era nada, gente. Abraão estava numa terra de pecado, Abraão fazia parte daquela cultura babilônica, mas Deus pensou ele. Falou: eu vou te separar, porque eu preciso de uma nação que vai ser o meu ícone para as outras nações. Eu preciso de uma nação que vai ser meu representante legal para outras nações. Eu vou te dar um monte de promessa, eu vou abençoar vocês, vou prosperar vocês, vou fazer vocês crescer, vou fazer vocês ser abundantes e tudo mais. Mas você tem uma responsabilidade, Abraão. Você precisa abençoar quem? Todas as famílias da terra. E Abraão fez, gente. Não fez. Abraão não cumpriu, na verdade, toda a nação de Israel, né, de Abraão, né, especificamente de quando eles entram na terra prometida, até o último cativeiro, né, da Babilônia, eles vivem de ciclo em ciclo, né, ciclo em ciclo, de esquecem de Deus, e aí eles caem em rebelião, idolatria. E aí essa idolatria causa neles um dano social, um dano monetário, porque eles acabam sendo roubados, eles acabam sendo surrupiados pelos vizinhos, e aí eles são levados para onde? Geralmente eles vão para um cativeiro. Aí lá no cativeiro, o que acontece com eles? Eles se arrependem, Senhor, e tal, e aí o Senhor confessa para Deus, recebe o perdão de Deus, né, e esse arrependimento, e aí eles voltam a prosperar. Quando eles voltam a prosperar, o que acontece? Eu não preciso mais de Deus, se esquece de Deus. E foi assim, juiz após juiz. Foi assim, praticamente rei após rei, ciclo após ciclo. O povo de Israel se esquecendo de Deus. Nós precisamos aprender com essas histórias. Você pode passar o próximo slide? O que nós vamos aprender aqui durante esses nossos momentos aqui de compartilhar? O que eu quero compartilhar com vocês? Eu quero falar sobre o reino de Deus. Eu quero falar sobre discipulado de nações. Eu quero falar sobre duas maneiras de ir e cumprir o ID. Né? Tem dois jeitos de ir e cumprir o ID. Dois jeitos bíblicos, não é jeito do João, não, nem da Jocum. Né?
e os desafios da grande comissão. Eu já comecei a falar com vocês dos desafios que a gente tem agora, que são os lugares mais difíceis. Se nós olharmos para a nossa cidade, quais são os lugares onde menos tem a presença da igreja, tem menos presença de cristãos? Vocês vão ver que são os lugares mais complicadinhos, né? A gente tem igreja espalhada pela cidade. Eu não sei qual o número de igrejas em Curitiba ou na Grande Curitiba, né? Mas deve ser algumas milhares, né? Algumas milhares de igrejas, mas nos pontos mais vulneráveis da cidade, né, são os pontos onde a gente tem menos a presença da igreja, né, onde tem menos intervenção da igreja, né. Então, nós vamos falar dos desafios. Por que nós respondemos à grande comissão? Por que nós devemos responder? Por que nós temos que abraçar essa verdade? E também vou falar de perspectivas, como nós podemos nos envolver, né? Pode passar o próximo slide. Né, o que é o reino de Deus, né? Eu tô colocando um slide aí, eu sei que não vai dar para vocês lerem, não é minha intenção forçar vocês aí com as vistas, mas é apenas para ajudá-los para vocês poderem visualizar algumas imagens, algumas coisas que eu quero compartilhar, né? O que é o reino de Deus? Né? Jesus, ele percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus 4, 23. Lá em Mateus 9, 35, diz que e Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. De novo, Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Lá em Marcos 1, 14 diz, e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o quê? O evangelho do reino. O evangelho do reino. Lucas 4, 43, e ele, porém, lhes disse, também é necessário que eu anuncie em outras cidades o evangelho do reino. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E este evangelho será pregado em todo o mundo, o evangelho do reino. A ênfase de Jesus, né, sobre o evangelho, não é uma ênfase do evangelho da salvação, que apenas salva as pessoas, né? Durante muitos anos, né, a gente, nós, grande maioria, né, da igreja no mundo, viu vários daqueles filmes, né, do Tim LaHaye, né, deixados para trás, e não sei o que e tal, e tudo bem, né, meu papel não é aqui dizer que o Tim LaHaye está certo ou está errado, não é discutir quando Jesus vem ou como Jesus vem, mas meu papel, nosso papel como igreja, é estabelecer o evangelho do reino, não apenas o evangelho da salvação. Você está salvo e pronto, a gente pode escapar da terra agora e deixa quem não aceitou para trás e é problema deles e tudo mais. Mas Jesus nos chamou para um desafio que é muito maior do que esse. Inclusive, né, Jesus, você pode passar o próximo slide? Jesus quando ele fala sobre a natureza do seu ministério, Jesus não pregava o evangelho da salvação, ele pregava o evangelho do reino. Ou seja, né, a perspectiva do reino é muito maior e ampla, pois o reino de Deus é abrangente e nele inclui todos o bem-estar humano, pois Deus não é essencialmente religioso, mas Deus é essencialmente amoroso. Deixa eu basear o que eu estou falando para vocês. Quando Jesus está falando com Nicodemos,
sobre novo nascimento. E talvez o conhecido como coração da Bíblia é o versículo 16 de João 3, correto? A gente sabe de cor, não sabe? Porque Deus, vamos lá? Amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando a gente vai se debruçar sobre vida eterna, nem está falando de morte nem nada. Essa vida, o significado dessa palavra vida é zoe. Né? Não está falando da vida depois que você morre. Né? Essa vida eterna está falando de qualidade de vida. Uma qualidade de vida que começa agora. Nicodemos, o Pai me mandou para que você pudesse ter nova vida agora. Para que você pudesse experimentar a vida eterna agora. E aí Jesus fala, lá em João ainda, no capítulo 17, versículo 3, ele fala, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, que me conheçam. Porque se conhecer Jesus, vai conhecer o Pai. A vida eterna é conhecer, né? A vida eterna é conhecer Jesus. A vida eterna é andar com Jesus, né? Então, o reino de Deus, o evangelho do reino de Deus, não é um evangelho essencialmente religioso, que tem a ver apenas com os aspectos da religião. Deus não está preocupado com a gente aqui só dentro das quatro paredes da nossa igreja, do nosso dia a dia de trabalho aqui, né, dos nossos cultos, das nossas liturgias. Na verdade, Deus está preocupado com o teu trabalho. O que você faz? Né? Vocês sabem quem foi o primeiro jardineiro? Vocês sabem quem foi o primeiro arquiteto? Vocês sabem quem foi o primeiro contador? Sabe quem foi o primeiro artista? Você sabe quem foi o primeiro a criar uma música? Né? Deus nos deu vocações, talentos, dons, né, semelhantes, mas individualmente a cada um aqui, né, e nós podemos executar nossa vocação exatamente dentro da perspectiva do reino de Deus, e não apenas na perspectiva profissional, e não apenas na perspectiva religiosa, né? Deus tem cuidado com a terra? Deus ama o cuidado com a terra? Com certeza Deus ama o cuidado com a terra. Lá em Deuteronômio, o que Deus falou para o povo? Né? Qual foi a ordem que Deus deu na revisão da lei? Falou, olha, vocês vão trabalhar a terra quanto tempo? 6 anos. No 7º ano vocês vão dar descanso para a terra, e vocês vão comer do que a terra produzir. Né? Vocês sabem que naquele tempo não tinha fertilizante, naquele tempo não tinha não tinha nada para fazer correção na terra. Então Deus falou, a terra vai precisar de descanso por 1 ano, né? Deixa crescer livremente para nitrogenar a terra, para ter nitrogênio suficiente, amônia, ureia, todos os nutrientes ali que a terra precisa para desenvolver uma boa cultura, uma boa colheita no próximo ciclo, e também para evitar, sabe o quê? O processo de desertificação. Porque eles tinham uma cultura única por longos e longos anos, né? E arrancando os nutrientes da terra, arrancando tudo que a terra podia dar, né? E aí, a cada ano que passava, a colheita só ia declinando, a colheita só ia caindo, até acabar com a capacidade que a terra tinha de produzir. Deus está nos chamando para expandir o reino dele em todas as áreas da sociedade. O ID, a expansão do ID, não tem a ver apenas com pregar o evangelho, dizendo Jesus te ama, Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo. Estou falando o mote da quadrangular aqui, né? Em breve voltará.
É o slogan da Quadrangular, né? Então, não é somente isso. O evangelho do reino é muito mais amplo. O evangelho do reino é muito mais amplo. Por que a reforma protestante foi tão significante na Europa? Causou tanto impacto na Europa? Porque eles estavam fazendo tudo o que faziam diante da face de Deus. Especialmente a reforma que aconteceu mais na parte norte da Europa, né? Na Suíça, em Genebra. Quando um carpinteiro fazia uma cadeira, uma mesa, ele não estava preocupado só com a parte que todos viam, só com a superfície. Porque a superfície você entrega, ela pintadinha, né, bonita, coloca um verniz ou resina, deixa tudo bonitinho, mas lá embaixo lá, pode deixar a cola lá, a marca de cola, pode deixar a gente coloca os calços, né, pode deixar os calços lá de qualquer jeito, o prego de qualquer jeito e tal. Você sabia que os móveis mais procurados nas feiras e nos mercados eram os móveis que os cristãos reformados faziam? Porque tudo que eles faziam era um culto para Deus. Corandel, diante da face de Deus. Como que a gente quer expandir o reino de Deus? Como que nós podemos expandir o ID? Como que nós devemos fazer isso? Né? 6 anos atrás, mais ou menos, recebemos um rapaz para fazer TED lá na nossa base. E ele, de Balneário, aqui de Camboriú, o pai dele era dono de uma construtora, não era uma construtora assim das grandes construtoras, mas é engraçado, porque a gente recebeu o filho de um dos grandes de Balneário na última TED, né? Da segunda maior construtora lá da Baixada, ali de Balneário Camboriú, né? Mas esse rapaz, eu estava dando aula, e, na verdade, a gente estava fazendo o processamento de um livro que se chama Venha Teu Reino. Amanhã eu vou te trazer um de presente. Venha Teu Reino. É um calhamaço de livro, assim. Mas é muito bom, muito, muito bom. E aí o jovem pegou e perguntou bem assim: ô João, mas fala uma coisa para mim. O que eu faço da minha vida? Eu acabei de formar em engenharia, mas eu estou com vontade doida de ser missionário. Era só vontade mesmo. Só que a vontade dele deu e passou, né? Mas meu pai está doido também para mim ir trabalhar com ele na empresa, né? Para mim assumir responsabilidade e tal. Ele era bem jovenzinho mesmo, né? Tipo, 22 anos, assim, aqueles caras que saiu ali do ensino médio, já foi direto para a faculdade, assim, e tal, e acabou a faculdade dele. O que eu faço? Eu falei: meu amigo, deixa eu falar um negócio para você. Porque ele estava numa dicotomia, né? Ele estava pensando assim: trabalho sério, trabalho que vai mudar o mundo, trabalho verdadeiro, trabalho consciente, é o trabalho missionário, é o trabalho do pastor, é o trabalho do apóstolo, é o trabalho do presbítero, tem que estar envolvido na esfera da religião. Eu falei: meu irmão, isso é uma dicotomia muito séria na tua cabeça, você está enganado. Aí eu falei: vamos olhar para o mundo agora, para o Brasilzão que nós estamos vivendo aqui agora. A Dilma tinha acabado de sofrer um impeachment. Nós estávamos naquele... Amém. Nós estávamos bem naquela situação, tipo, de OAS, Odebrecht, toda aquela bagunça, né? Eu fui renovar passaporte, tirar passaporte da minha filha, o Lula estava preso aí ainda, né? Aí tinha um acampamento lá na frente, alguém aqui chegou a ver aquele acampamento? Rapaz, tinha uma senhorinha lá, ela ia ela saía, eu estava já há mais de 1 hora esperando, né? Então ela ficava no acampamento, aí do nada ela ia lá, pegava um banner assim e falava: Lula, eu te amo! Aí saía com o bannerzinho, voltava para o acampamento. Daqui a pouco ela voltava lá de novo. Eu falei: gente, esse povo não tem coisa na cabeça deles não, né? Mente vazia, como diz o ditado, né? Mente vazia, oficina do diabo, né? Mas eu estava justamente pensando a respeito dessas coisas, né? Com esse rapaz,
E nós estávamos vivendo justamente uma época em que ser empreiteiro no Brasil, ser dono de uma empreiteira, era assim, o cara constrói, o cara é construtor, o cara é corrupto. Tipo assim, o cara ele vai aceitar propina. E aí eu falei, cara, eu não sei o nível, a capacidade empresarial da tua família, do teu pai, o que você vai fazer da vida de verdade. Mas se eu posso te dar um conselho, se Deus está te chamando para ser missionário, não queira ser empresário. Mas se Deus está te chamando para ser empresário, vai lá e seja o melhor empresário que tem. Mas você tem que estar comprometido com o reino de Deus. Não seja religioso. Você vai ser melhor do que qualquer outra empresa no ramo de construção que você já viu ou ouviu falar. Ainda que você não seja a maior, mas você pode ser o melhor, né? E não muito longe disso, naqueles dias, um pastor, né, que é o pastor da igreja onde nós vamos, lá em São José dos Pinhais, ele é dono de uma empresa que fabrica telhas de zinco, e tem uma construtora também. Aí ele falou assim, João, esses dias eu passei por uma situação muito delicada. A gente estava tão feliz, nós ia pegar um contrato muito bom para nós. Era um contrato de 75 quadras poliesportivas para alguém grande aí, né? E aí eu falei, que legal. Mas e aí, o que aconteceu? Ele falou, então, eu precisava só dar uma inflada nos meus valores, porque a pessoa que faz a ponte, né, ela tinha muito café para pagar por aí, né? Tinha muito cafezinho para pagar. Mas eu declinei, eu não aceitei, né? E é claro, ele passou por maus bocados, ele precisava daquele contrato. Aquele contrato, imagina, era um contrato muito importante, né? E ele declinou, né? A pessoa pediu 25 mil para cada quadra, 25 mil a mais do valor ali. E ele não aceitou, declinou. Gente, Deus vai nos desafiar no reino dele para fazer coisas que são exatamente na contramão de tudo que está acontecendo no mundo. Mas eu tenho uma coisa para te falar. Deus é Deus e não fica devendo nada para ninguém. Nós estamos aqui para expandir o reino de Deus. Nós estamos aqui para plantar numa terra desconhecida, né? Uma terra que tem gigantes. Nós vamos para uma terra que tem gente grande, que nós vamos ser pressionados. Nós vamos ter que lutar a guerra. Nós vamos ter que batalhar, né? Nós vamos ser desafiados no último, né, da nossa capacidade. Mas expandir o reino, expandir o ID, é exatamente isso. Quais são os passos que Deus está nos pedindo? Quais são as áreas, quais são as regiões? Qual é o lugar que Deus está nos chamando para ir? Né? Onde nós não estamos, que Deus quer que estejamos. A natureza do reino de Deus é uma natureza essencialmente de amor, né? Então a salvação não é importante, missionário João? Claro que é. O novo nascimento inaugura nossa participação no reino. Nascer de novo, nascer da água do Espírito, é só o começo. Não resume nisso. O evangelho do reino não resume em apenas nascer de novo, né? Vai nos esticar, vai nos tirar da zona de conforto. Então, com o novo nascimento, é um acontecimento espiritual que nos traz a capacidade de perceber o reino de Deus. Só percebe essas coisas, só percebe a necessidade de você ser um profissional melhor lá onde você está, de você ser um cristão autêntico exatamente onde você está, se você nasceu de novo. Eu trabalhei numa empresa chamada Usiminas, né? Usiminas Mecânica. Era uma subsidiária do grupo Usiminas, que é mexia no ramo de siderurgia e mineração e metalurgia e siderurgia. Também tinha mineração, tinha transporte,
Era uma gigante aí, né? Lá em Cubatão, na Baixada Santista. E tinha um grupo lá da minha equipe, eu sou técnico eletricista, né? Tinha um grupo da minha equipe que era cristãos, e era um grupo bom, assim. Alguns eram da mesma igreja. Era uma obra bem grande que a gente estava envolvido, um laminador de tiras a quentes. É o maior laminador da América Latina, uma coisa linda, né? A chapa dos Fiat de 2016, de 2014 até 2018, por aí, saiu desse laminador. MAB, né, que é aqui de Campinas, ali de Hortolândia, que é a mesma subsidiária da DACO, fogão, geladeira, máquina de lavar, essas coisas da Consul, tudo dessa planta. E eu estava trabalhando nessa obra que tinha mais ou menos uns 4.500 funcionários da parte de eletromecânica, que é a parte onde eu estava, e tinha mais uns 4.500 na parte de civil, e tinha mais uns 6.000 na parte de manutenção. É uma planta fora do sério, uma planta enorme, né? Tinha circular dentro da empresa, banco, 6 restaurantes, uma capacidade fora de sério, né? Uma multinacional. E teve um evento lá, que era aquelas semanas de prevenção de acidente de trabalho, e eles resolveram fazer o Use Minas Talentos. Tipo, o que você faz? Você é poeta, você é e tal e tal. E eu falei com os meninos, né? Falei com o William lá, que é um pastor amigo meu lá do Guarujá. Falei, rapaz, nós vamos cantar e nós vamos ministrar louvor nesse negócio aí. O que você acha? Vamos. Quem estava no auge era o André Valadão, com aquela música Milagres, né? Quem lembra, né? Hoje o meu milagre vai chegar. Aí eu falei, William, vamos levar uma música? Vamos. Pegamos um menino do sax, pegamos outro eu toquei guitarra, aí pegamos outro que tocava baixo, que era de outra equipe, né? Mas estava lá, e juntamos baterista, eles deram suporte todo, gente, uma tenda enorme, com mais de 4.000 pessoas, né? Aquele calor da Baixada Santista, você sabe, né? Aquele calor, uma panela de pressão, né? Mas aqueles ventilador enorme, assim, soprando aquele vento, assim, umidificando o ambiente, aquele vucu-vucu de entra gente, sai gente. E nós falamos, nós vamos ministrar, cara, vamos. Então nós oramos, buscamos o Senhor, essa música, né? E William, você que vai ministrar, senta a palavra na cabeça desse povo aí, né? Rapaz, vamos lá nós apresentar. Levei minha guitarrinha, minha pedaleirinha, meus negócios. O outro levou cada um, a bateria a empresa deu, um equipamento de som, assim, fenomenal, coisa linda mesmo, um palco enorme. E começamos lá, tá até no YouTube, para vocês terem ideia, não procura não. Só tem uns trechinhos, os em Minas Talentos. E aí, tá a gente lá ministrando. Cara, depois disso, sabe o que aconteceu? Uma abertura tremenda para a gente ter uma célula. Não era um grupo pequeno, era um grupão mesmo. Botaram a gente numa outra tenda, que era a tenda do descanso, que virou a tenda do encontro, né? E a gente já arrumaram uma caixa de som para nós lá, um microfonezinho. A própria liderança lá da obra, né? Os supervisores encarregados, falou, não, vocês podem fazer os cultos de vocês. E teve conversão, teve reconciliação, teve a palavra de Deus pregada naquele lugar, louvor, adoração. Deus pode dar para nós oportunidades assim tremendas. Mas você pode ser simplesmente só o contador mesmo. Talvez você... Mas está todo... Tem contador aqui? Tem, né? Mas você vai ser aquele contador. Você vai ser aquela pessoa comprometida com a palavra de Deus, comprometida com os valores do reino, de tal modo, de uma maneira tão impressionante, que vai constranger todo mundo ao seu redor. Você está carregando a glória. Você está expandindo o reino porque você é um
procurador legal do próprio Deus. Esse é um desafio, esse é um privilégio assim, para mim, às vezes eu penso nisso, eu falo, gente, é meio desconcertante, né? Tipo, Deus deu para a gente tanta autoridade assim, né? E é meio desconcertante. Pode passar o próximo? Gente, eu estou perdido na hora, apesar de eu ter um relógio, mas eu não estou acostumado a usar relógio. Eu tenho quantos minutos, pastor? 10. Amém. Aleluia. Então vamos fazer o seguinte, eu vou deixar características fundamentais do reino de Deus para amanhã, porque ali eu começo a falar e não termino mais, é muito bom. É muito, muito, muito bom. Eu queria encerrar, então, o meu compartilhar, a minha palavra, né, justamente nesse ponto aqui, né? Nós já nascemos de novo, nós já somos novas criaturas. A gente já nasceu da água, do Espírito, a gente já recebeu o reino de Deus dentro de nós, né? Jesus falou, perguntaram para Jesus, tá, mas você está falando tanto de reino, onde é que está o reino? Jesus falou, o reino está aí, o reino está aí, está dentro de você, o reino está bem aí. Você precisa fazer ele florescer, você precisa fazer ele sair para fora, né? Gente, Deus está nos chamando para sermos muito, mas muito gentis. Deus está nos chamando para sermos coerentes. Sabe o que é, na prática, o reino de Deus? Algumas pessoas saíram para construir uma casa e elas acharam o terreno mais fácil. O lugar era bonito, falaram, vamos construir aqui. E meteu o fundamento dela, sabe aonde? Na areia. Quem ouve estas minhas palavras e não as coloca em prática, é como aquele que, lançando os fundamentos da sua casa sobre a areia, vem os ventos, vem a tempestade e derruba. Mas aquele que ouve as minhas palavras e as coloca em prática, é como aquele que constrói a sua casa fundamentada sobre a rocha. Expandir o reino é um compromisso de colocar em prática aquilo que nós ouvimos do Senhor. Então, primeira coisa, ouviu de Deus, na sequência você vai obedecer. Agora eu vou ensinar um outro segredo, que talvez você já saiba, você só não denominou ainda, só não deu nome. Nunca desista. Você ouviu Deus? Você obedeceu? Então agora, nunca desista. Amém? Glória a Deus, amém, irmãos? Para nós expandirmos no ID, o nosso discernimento sobre o reino tem que expandir, amém? Quem teve o seu discernimento sobre o reino expandido hoje? Amém. Que top, né? Eu vou resumir o que eu entendi aqui, missionário, ver se eu entendi, entendeu? É um chamado cultural, o mandato cultural, o mandato social e o mandato espiritual, amém? Então, nós nascemos de novo no mandato espiritual, né, para influenciar a cultura e para influenciar a sociedade com os valores do reino de Deus, amém? E quando nós entendemos essa missão, que, irmãos, eu vou até fazer uma pergunta para o senhor agora aqui, né, como o senhor está ministrando aqui, né? Gente, o que acontece quando a gente nasce de novo, sem esse discernimento, e a gente faz o que com a nossa nova vida em Cristo? A gente frequenta culto, não é? A nova vida é uma roupa, não é verdade? Compara uma roupa, né? É a roupa que a gente coloca só para ir no culto, só quando a gente vai ler Bíblia, só quando a gente vai orar. Você está entendendo? Só que olha o que o Senhor tem para a gente aí, não é? Não é só para... É por isso que muitos de nós, às vezes, perde
assim, cara, para que eu vou evangelizar? Só para encher a igreja? Só para ter mais gente no culto? Aí acaba não tendo sentido, na verdade. Né? Eu tenho certeza que nesse final de semana, meu irmão, você vai sair daqui com uma visão além, olhando para as estrelas do céu. Aleluia. Vamos orar, vamos declarar uma canção ao Senhor, amém? Aleluia. Feche os olhos, Pai. Obrigado, Senhor. Como é bom estarmos aqui, Senhor, sendo instruídos pela Tua palavra, Pai. Sendo instruídos, Senhor, segundo as coisas maravilhosas do Teu reino, Senhor. Reconhecendo que temos uma mente tão pequena, Senhor. Uma visão tão limitada, Senhor. Mas eu me sinto como o Senhor chamando Abraão, dizendo para ele olhar para aquilo que estava muito além da sua mentalidade, do seu discernimento, da sua perspectiva, do seu imaginário. Senhor, faz isso conosco este final de semana, Senhor. Muda a nossa perspectiva, muda os paradigmas, Senhor. Senhor, estabelece a visão correta em nossas vidas, Pai, para que possamos prosseguir e te servir, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Vamos adorar o Senhor nesta noite. Aleluia. Quero viver como Jesus viveu e se entregar por alguém que não sou eu. Viver o meu chamado é o meu prazer, cumprir todo o teu querer. Quero viver como Jesus viveu e se entregar por alguém que não sou eu. Viver o meu chamado é o meu prazer, cumprir todo o teu querer. Ao meu chamado, Deus, eu digo sim. Ao meu chamado, Deus, eu digo sim. Eu digo sim, sim eu vou. Ao meu chamado, Deus, eu digo sim. Ao meu chamado, Deus, eu digo sim. Ao meu chamado, Deus, eu digo sim, sim eu vou. Queremos viver o nosso chamado, Deus. Quero viver como Jesus e se entregar por alguém que não sou eu. Viver o meu chamado é o meu prazer, cumprir todo o teu querer. Ao meu chamado, Deus, eu digo sim.
Glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, estamos encerrando nossa primeira noite. Aí, ó. 21h59. Você tem 1 minuto para ir na cantina. Tô brincando. Glória a Deus, irmãos. Amanhã nós começamos às 15 horas, amém? Não é? 15 horas aqui, teremos mais uma sessão com o missionário João. Tenho certeza que vai ser bênção. Depois teremos o pastor Dilson da Quadrangular. Da Quadrangular de Quitandinha. Vai estar trazendo uma palavra para a gente. E encerramos no período da noite, né, com o missionário João novamente. Vamos aprender bastante aqui, amém? Aleluia. E você não está aqui, lembre uma coisa muito importante: ouvir é obedecer, amém? Se você não obedeceu, você não ouviu. Essa é uma grande realidade, né? Então vamos obedecer, amém? Jesus está falando para ele: obedeça. Vamos obedecer ao Senhor, amém? Glória a Deus. Não saia, não vá embora sem passar na cantina. Tem um rapaz que nunca comido na vida. Depois eu vou perguntar qual é o tempero. Rapaz, o negócio ficou bom. É amor?